Excelentíssimo senhor doutor, vice-presidente desse Grêmio Tribunal Júri da comarca de Mauá, doutor Kleber Leles de Souza, é a primeira vez que faço o julgamento sobre a presidência de Vossa Excelência. Mas isso não é sinônimo de desconhecer o profissionalismo que Vossa Excelência tem. As oportunidades que tive despachar com Vossa Excelência sempre foi pautado na educação, na seriedade, no profissionalismo. Então, a magistratura precisa, de fato, de magistrados como Vossa Excelência. Então, sinto-me seguro de fazer os debates sobre a presidência de Vossa Excelência, não só pelo que já levantei sobre a vida pregressa de Vossa Excelência, não só por isso, mas pela maneira com que conduziu até o presente momento todos os debates, sempre sendo sereno, sensato e coeso, independentemente de ser acusação ou defesa, demonstrando assim a imparcialidade que deve ter um nobre magistrado. Receba as minhas considerações. Obrigado. Doutor, nobre e culto promotor de justiça, Cláudio Henrique Bastos Giannini. Também é a primeira vez que divido o plenário com Vossa Excelência. Receba as minhas considerações. Saiba que a divergência aqui se opera no campo das ideias, jamais no campo das pessoas. E qualquer divergência que possa haver, jamais e nunca será a sua pessoa, ao seu cargo, e sim a divergência no campo das ideias. Afinal de contas, cada um está defendendo uma tese e, obviamente, opostas nesta noite. Então, receba as minhas considerações, parabenizo pela sua declaratória. Doutor advogado Leonardo Guimarães Dias, hoje ocupa a banca da acusação e também já tive o privilégio de fazer o mesmo e sei da missão dura e árdua que é acusar. Não é tão simples assim quanto parece. Muitas vezes as pessoas dizem acusar é empurrar bêbado na ladeira. Nem sempre é bem assim. Mas recebo os meus cumprimentos, parabenizo pela postura e comportamento que tivesses até o presente momento. Saúdo também os nobres policiais militares que tive o privilégio de servir por 13 anos e saí honrado com a medalha Couro Branco. O senhor deve saber o que significa. Eu tive o privilégio de proteger a sociedade, arriscando a minha vida, assim como hoje os senhores também o fazem. Os nobres agentes que fazem escolta do réu, também sempre correm risco de morte na trajetória da condução de réus aqui para lá, nem sempre são réus de baixa periculosidade. Às vezes a periculosidade é muito mais do que se imagina e até desconhecida. Então recebo os meus cumprimentos. A minha banca de defesa, a doutora Ana Paula, o doutor Ricardo Cruzeiro, o Márcio Augusto Modesto, o doutor Davis, saibam que é um privilégio tê-los na minha banca de defesa, é uma grande honra, me sinto seguro, porque sozinho nada faria. Para que hoje eu possa estar falando aqui, precisei sim de toda a equipe. É por isso que se tem o nome de equipe, senão seria banco, cada um rema para um horizonte. Então, trabalhando sempre em troca de ideias, trabalho coeso, sem ego, sem orgulho, visando sempre a busca da verdade daquilo que nós acreditamos. Até porque não somos obrigados a assumir a causa, mas se assumimos, temos o dever de darmos o nosso melhor, porque nem sempre o possível é suficiente. Saúde também o réu, a presidente, que declinou tudo o que tinha para dizer, enquanto poderia se calar. E fez o correto. Os jurados querem saber a sua versão. Saúde especial,
dois filhos, Vitor e Maíra, que por muitas noites eu deixei dias, finais de semana, visando a liberdade deste homem. Muitos acham que o advogado vem aqui para fazer circo, mas poucos se esquecem do árduo trabalho que é dar voz a quem não tem. Então recebam os meus cumprimentos, os meus agradecimentos. Agradeço também a família, não só das duas vítimas, que sem sombra de dúvida deve estar passando por um momento difícil. E aqui não quero ser demagogo nem esclarecer. Ninguém gostaria que tivesse o fim desse caso. Mas pior do que o inocente preso, é um culpado solto. Quem efetivamente praticou isso está solto. Então, quero cumprimentar ambas as famílias e dizer que estou aqui no meu externo, no meu trabalho. Nada é pessoal, é tudo no campo das ideias, como disse o nosso doutor de justiça. E por último, não menos importante, saúdo os nobres jurados e juradas. Senhores jurados, inicialmente eu quero refrisar a minha divergência aqui com a banca acusatória está no campo das ideias. Não tenho nada contra o promotor de justiça, nem tampouco contra o nobre assistente de acusação. E o que direi aqui está pautado exclusivamente em processo. Muito embora tenha sido indiretamente atacado pela acusação. A acusação se preocupou mais com a tese defensiva do que, de fato, explanar aqui as provas que diziam ser robustas. Já se adiantaram, até certo ponto, bem verdade, o que a defesa irá alegar. Mas isso não é por sapiência. Não é por inteligência. Não. É porque eles sabem o que de fato ocorreu. Disseram que o réu contratou 5 advogados. De fato contratou uma banca de advogados. E que, com muito orgulho, faço parte dela. É um direito do réu contratar 50 advogados. Assim também como é direito da vítima contratar um assistente de acusação, como foi feito. E se não houvesse um assistente de acusação, teria algum prejuízo? Óbvio que não. Teria o promotor para acusar. Então, ter assistente de acusação é luxo, não é necessidade. Ao contrário do acusado, que sem advogado ele não pode ser processado. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria deixar muito bem claro. O nobre promotor de justiça aqui levantou uma questão que me chamou a atenção, confesso. Disse que estaríamos diante de um crime passional. Se assim fosse, como ele disse, era um promotor de justiça, um crime passional é aquele que a pessoa mata mediante violenta emoção. Ocorre no cérebro do acusado o que nós chamamos de tempestade psíquica. Ele perde parte da noção daquilo que está fazendo.
perde parte do discernimento do que está fazendo. E daí eu me sinto privilegiado, porque o crime e a pena é menor. Além de ser menor, o crime deixa de ser hediondo. Só que o promotor não pode denunciar por homicídio privilegiado. A lei proíbe. Mas se ele entendeu que está sendo um crime passional, deveria, no mínimo, na concepção da defesa, postular o homicídio privilegiado. Doutor, uma parte. Pois não, doutor? Se eu entendesse que fosse privilegiado, poderia ter dito, né? Você não acha? Quem? Se eu entendesse que fosse privilegiado, poderia ter dito. Poderia e não fez. Não fez, então, porque eu entendi que não É, era. é o que eu estou dizendo, na minha concepção. Não Na do sua. senhor, é na minha. Na sua. Né? Então tá bom. Então, senhores jurados, quando um crime ocorre mediante violenta emoção, é sabido por todos que é um crime privilegiado. É um crime que merece uma reprimenda, mas uma quantia menor. O que não é o que a defesa sustenta aqui. A defesa sustenta a negativa. Demétrios não esteve no local do crime. Demétrios não teria motivos para matar Marcelo. Eu perguntei, indaguei a Renata, tentei extrair a resposta dela a todo custo. Como Marcelo, como Demétrio saberia que a senhora estaria com Marcelo na chave? Não sei. A senhora ligou para alguém? Não. Alguém sabia que a senhora estava indo para lá naquele dia, naquele horário, naquele momento? Somente meus pais. Ela confessou que fazia uma semana que não conversava com ele. Vimos as mensagens, não houve resposta por parte dele. Né? Então pergunto aos seus jurados, como é que Demétrio saberia que Renata e Marcelo estariam na chácara? O crime ocorreu dia 6 de abril. Segundo a acusação, versão de Renata, às 13h30. Às 13h21, Demétrio manda uma mensagem dizendo: vamos conversar. Se bateu muito na questão dessa mensagem que Demétrio diz no perdão. E por final ele disse: eu não me lembro de ter mandado essa mensagem. Ainda que ele tivesse dito: eu mandei essa mensagem, não é de cunho ameaçador. Demétrios não disse: se você estiver com alguém, eu vou acabar com a sua vida. A acusação da vitamina B12 à prova, quer vitaminar a prova. Uma prova que não tem a mínima importância. Eles tinham um relacionamento. Se os senhores, então, os senhores amanhã romperem um relacionamento, mandar uma mensagem, vamos conversar, e essa pessoa aparecer morta, o culpado pode ser os senhores e senhoras. O fato de mandar mensagem não é sinônimo de intenção homicida. A acusação está distorcendo a prova. Está querendo dar uma conotação de que fato não existe. Outro ponto que disse aqui, que a defesa, pelo que entendi, de uma forma teatral, pediu para que o pai virasse os senhores jurados.
nada de teatral, senhores jurados jurados. Porque quem vai julgar não é o juiz-presidente. As perguntas que deveriam ser direcionadas ao juiz-presidente, eu deixei o réu direcionado ao magistrado. Mas as questões que competem aos senhores, que são o juiz natural da causa, eu pedi para que virasse. Porque queria que Vossas Excelências olhassem nos olhos do acusado e do pai do acusado. Então não há nada de teatral. Eu estou dando o valor real que Vossas Excelências merecem. A atenção que os senhores e senhoras merecem. Quem decidirá essa causa não será um juiz togado. Serão senhores, e por esta razão, e não por outro motivo, que se diz teatral, é que pedi para que as testemunhas virassem a Vossas Excelências. Isso chama-se respeito ao conselho de sentença. Não tem nada de teatral. Aliás, respeito esse que, lamento em dizer, a acusação não teve com o pai do réu. Doutor, só uma parte. Já vou terminar, doutor. Já vou terminar e eu concedo. E provo o que estou dizendo. Começou quando o assistente de acusação disse que o depoimento do pai do réu estava ensaiado. Só gostaria de saber, pautado em que ele diz isso. Eu sei, em conjecturas e falácias. E o doutor promotor disse, coitadinho do pai, de forma irônica. Quem está sendo submetido a julgamento não é pai, não é mãe, não é a vítima, não é a família da vítima, a qual ambas as famílias declinam novamente, tenho muito respeito. Quem está sendo julgado é o réu. E o réu deve ser julgado. E não esculhambado. Pois não, doutor? Concedo a parte a Vossa Excelência. Eu queria falar para Vossa Excelência que quando eu comentei do pai do réu, eu me dirigi com respeito, disse, inclusive no começo, falei, sou pai também, sei da posição, Tá, mas que de fato foi virado para ele, foi. E quem está sendo julgado aqui no Tribunal? É o réu. Tá certo. Por isso que eu E quem julgará? Conselho. Então, é isso que eu tá queria certo. perguntar ao senhor. Entendeu? Então, Por isso, Então, tem necessidade de dizer o histórico do pai? Ele vai ser julgado? tem, para que o jurado saiba quem é a testemunha que está aqui. E isso tem até previsão legal. É aquele que não presta compromisso, não é, doutor? É, mas, independente disso, deve saber do caráter da vítima, ou da testemunha, ou do informante. E é por esta razão que assim eu fiz. Eu só quero dizer que eu fui respeitoso, eu também sou pai, eu sei como é que é. Se o senhor está dizendo isso, então eu retiro parte do que disse, já que Vossa Excelência se retratou. Muito bem. Quais são as provas que nós temos aqui? Pró e contra Demétrio. Contra Demétrio, quem é que nós temos? A versão da Renata, que é quem estava no local do crime. E Rafael, que teria visto supostamente Demétrio com ela. Não há outra prova contra ela. Há somente essas duas. Analisemos. Renata, perguntei até se tomava algum tipo de medicamento, porque há 3 coisas que ela faz questão de não lembrar. 3 coisas: tempo,
espaço e disparos. Que são as três coisas essenciais que poderia complicar. Senhores jurados, quando os senhores vão na casa de um amigo, os senhores não têm a percepção se eu fiquei lá 10 minutos, 15 minutos, meia hora? Eu não estou dizendo para que ela afirmasse que eu fiquei 35 minutos e 47 segundos. Não é precisão que estou pedindo a ela. Disse, mais ou menos, daria para fumar um cigarro? Não sei dizer. Mas eu sei o porquê ela não quer dizer isso. E aqui não quero denegrir imagem de ninguém. Se ela era amante ou não era amante, isso não é problema meu. Eu não tenho nada a ver com a vida dela. Isso é um problema dela. Não estou para denegrir a vida de ninguém. Mas eu não posso furtar informações do processo ao senhor jurado. Estaria sendo leviano se eu fizesse. Vejamos, senhores jurados. Por que é que eu perguntei se havia possibilidade do Demétrio estar seguindo, se ela observou? Perguntei quanto tempo demorou lá na chácara, até a entrada de Demétrio. Ela disse que mostrou toda a chácara. O que me faz crer, até por uma questão de lógica, se Demétrio estivesse seguindo o Renato, já teria visto que Renato estava com Marcelo. Porque a Renata fala que deu carona com Marcelo, pegou na avenida. Poderia já, se fosse o caso, ser atirado ali mesmo. Mas vamos imaginar, dentro de uma conjectura, de que ele queria saber o que iria ocorrer. Iria para algum motel, alguma coisa desse tipo. Então, Renata resolve entrar na chácara com Marcelo. Qual seria a atitude mais lógica? Ele entrar logo em seguida. E não foi o que aconteceu. Renata diz que mostrou toda a chácara para o Marcelo. E a hora que estava para ir embora foi quando Demétrio teria chegado. E aí surge uma questão. Diz que a arma que o Demétrio está usando tinha as mesmas características daquela que ele já portava anteriormente. E eu indaguei no senhor jurado observado. Perguntei qual era o tamanho da arma. Podia ter uma régua, eu esqueci a minha. Eu não sei dizer se era grande. O promotor até me sugeriu. Conta na mesa, eu falei, era mais ou menos desse tamanho? Não sei dizer. Era branca, preta? Também não sei dizer. Então eu pergunto, senhor jurado, como é que ela pode afirmar que eram as mesmas características se ela não sabe o tamanho da arma, não sabe se ela era preta, se ela era branca? Como é que ela pode afirmar que eram as mesmas características? Diferente não é quanto se diz a roupa. Diferente não é. Em juízo, quando indagada pelo assistente de acusação, o assistente de acusação diz o seguinte: alguém falou para a senhora que alguém passou correndo? Sim, falou. E passou as características? Sim, passou. E o que é que disse? Não, passou as características, inclusive da roupa. É isso que ela diz, hein, juiz? A resposta do assistente de acusação. Quando o antigo defensor pergunta qual era a cor da camisa de Demétrio,
Ela diz, eu não sei, foi tudo muito rápido. Nós acabamos de falar que o Rafael teria dito as características da roupa, inclusive da roupa, mas ela não sabe qual é a roupa, ela não sabe qual é a arma. Não sabe explicar a trajetória do tiro. O perito que veio aqui, os peritos disseram, é possível. Inclusive ele falou, só se ele virasse. Ele não estava amarrado? Estava com as mãos amarradas? Ele estava mobilizado? Ele se virar para onde, senhor? Monta o boneco para mim aqui. Pois não, doutor? O senhor consegue se virar com a mão amarrada? Em pé eu consigo. Sentado, você consegue? Sim. Consegue? Mas mesmo assim não dá a trajetória do tiro, doutor. Eu consigo. Ou assim? Consegue? De qualquer forma, não daria o ângulo do tiro, doutor. Não daria. Eu vou perito colocar disse aqui. né? O senhor fala na sua vez aí, tá certo? O senhor está convidado a vir à réplica. E sei que não virá, mas está convidado. É convidado. E não virá por medo. Então, senhor juiz, vejam bem. Diz o promotor aqui. Saiu aí? Vamos imaginar. Só um minutinho. Vamos imaginar aqui seja Marcelo. O perito diz que o tiro veio daqui. Tiro frontal. Vamos virar, como quer fazer crer o promotor de justiça? Vamos virar. Olha de onde tem que vir um tiro, de cima. Teto. Pelo teto. Então, não adianta querer turbinar a prova, senhores jurados. Fato é, na minha opinião, eu não tenho como provar porque a perícia foi imprestável. Infelizmente eu não estava na causa, sem querer falar mal do advogado que estava, porque cada um trabalha de uma forma. Mas eu teria feito um pedido de laudos complementares. Porque, na minha opinião, o que é mais compatível, coloca a cabeça. Vendo, senhores jurados, se eu soltar uma bomba aqui, a primeira reação dos senhores será fechar os olhos. O que é que quero dizer com isso? Os olhos são o único órgão que o ser humano defende de forma instintiva, de forma até inconsciente. Na minha concepção, o atirador estava em pé do lado de fora do carro. E na hora que apontaram, ele deve ter virado a cabeça. E daí então, daria o ângulo de tiro se a pessoa estivesse do lado de fora do carro. Inclusive, senhores jurados, localiza para mim a foto da porta no hospital na folha 133. O que justificaria, senhores jurados, o disparo que só tem um embate. Alguém que estivesse fora do carro. Porque se estou dentro do carro, aqui está a vítima, eu estou sentado aqui, atiro, vamos imaginar, vai, que está aqui, ele ergueu a cabeça, olhou para cima, não sei por qual razão, como diz o perito, tá, vamos imaginar essa situação.
Atirei. É o tiro que pegou na porta. Teria que ter um embate na lataria, senhor jurado. Não tem. Doutor, posso indagar alguma situação? Pode, doutor, por favor. Poderia o tiro sair pela janela? Poderia o quê? O tiro sair pela janela do veículo? Poderia, mas não tem um embate aqui? Então não saiu, pegou na porta. Quantos tiros foram? Segundo a vítima, 3. Um na porta, 1, 2, 3. Segundo a testemunha Rafael. Não sei o que estou dizendo, é a prova. Ninguém está falando em 4 disparos. Não sei, alguém vem de fora e Né? tira dentro isso? Não sei, doutor. Não sei, quem Não, pode eu estou explicar é Renato. tentando ver a explicação do senhor. Então, senhor jurado, está aqui. Embaixo da porta. Imaginem, senhores, essa prova aqui. Eu vou pedir para passar, para vocês verem essa prova. Se o tiro, imaginem os senhores, se eu disparo de dentro do carro, pega na porta, para onde vai o projétil, ou alguns chamam até de projetil? O que aconteceria na lataria da porta? É isso que eu quero que os senhores pensem. A versão dela é compatível com isso daqui? O réu estava atrás, o tiro veio pela frente. Aí vem, mas poderia virar. A Renata não disse que ele virou. Doutor, Isso é invenção da acusação. A Renata não disse em nenhum momento. Ele se virou, ele fez isso, ele fez aquilo. Renata disse, eu não vi o que ele fez. E vamos imaginar que tivesse virado, como quer fazer crer a acusação, tivesse virado para lá, ele vai virar, algemado. e vai virar com os braços amarrados aqui, e vai dar o rosto pro cano do revólver. É essa prova, senhores jurados, que tem contra Demétrios. Aí, a acusação quer dizer, a defesa quer absolver o acusado. Quero, porque assumi a causa por acreditar na inocência dele. A defesa vai vir querer colocar alguém na cena do crime. Não sou eu que estou colocando, não. Pela direção dos disparos, eu acredito nisso. Porque a própria vítima Renata não soube explicar a trajetória dos tiros. Quantos tiros? Não sei. Qual a distância que ele ficou pendurado? Não sei. Quanto tempo durou? Não sei. É tudo muito rápido. O que favorece a ela, e eu concordo com o que o Demétrios falou, isso não foi orientação minha não, mas eu concordo, ela está protegendo alguém. Eu tenho para mim quem, mas eu não vou dizer porque eu não quero ser leviano. Mas eu tenho para mim quem. Coincidência ou não, um ex-namorado dela também morreu baleado. E a testemunha de acusação veio aqui e falou que ele era até usuário de droga. Esse outro que morreu era casado. E aí os senhores então presuram quem é que pode ter matado ou mandado matar. Doutor, quanto tempo foi esse relacionamento dela? Não entendi. Quanto tempo foi esse relacionamento dela, que a pessoa... Segundo, a irmã não foi ouvida aqui? Um mês e pouco, A irmã da vítima foi ouvida aqui? Vem aqui, um mês e pouco, segundo os... Isso, um mês. Pouco foi o senhor que está falando, um mês, né? Certo. Um mês e pouco, segundo eu me lembro. É amiga até hoje, então se ela teria mandado matar. Não estou dizendo ela, não. Isso que está dizendo o senhor, não sou. Não, o senhor acabou de dizer, o senhor acabou de dizer não, agora. Eu não estou dizendo que foi ela que mandou matar. Disse agora, ela estava, disse assim. Não. Está gravado aí. Não foi isso que eu disse.
Eu disse o seguinte: não queiram enganar os jurados, por favor, vamos ser leais. Estamos sendo O que eu disse é o seguinte: eu tenho para mim quem mandou matar o ex-namorado da Renata. Foi isso que eu disse. De 2005. Não me importa o ano, o que importa é o ano que morreu baleado. E ela disse que ele era usuário de droga. Ela disse aqui, ou não disse? A irmã, né? A irmã disse. A irmã da vítima. A irmã que é amiga até hoje da Renata. Que é a irmã Isso, que é a irmã que é amiga Mas até quem hoje. está dizendo que mandou matar, que é amiga, é o senhor, não sou eu. O senhor acabou de falar. Eu não disse que foi ela que mandou matar, não. Isso que está presumindo é o senhor. Não sei nem Não, por que não você está estou falando isso presumindo não. O isso. senhor que falou. Não Né? venha com palavra Eu falei que eu senhor. tenho a presunção de quem foi. Não. Mas O senhor não acabou de direi falar. que eu não sou leviano. É isso? Eu também não sou, não. O senhor está querendo enganar o jurado. Eu não tô. Não, eu expus a minha fala. Agora não pode falar um negócio desse assim? E fica assim? Né? Não, eu posso. Aí fica assim? Fica assim. Eu tô falando que a Renata mandou matar? Que é Entendeu? isso? O senhor vai me conceder os 3 minutos, essa parte? 3 minutos. Obrigado. Então, senhores jurados, isso tudo é desespero da acusação. É desespero, porque veio aqui, ficou atacando a defesa e não comprovou nada. Não comprovou. Quanto tempo eu estou falando já? 36. 36? Então, vejam, senhores jurados. O seu promotor veio aqui falar sobre o trajeto do projeto de água de fogo. Que pega aqui, pode sair aqui, pode sair aqui. Realmente, aqui tem razão, é verdade. Dependendo do calibre, dependendo da pólvora, dependendo da posição do tiro, dependendo da estrutura óssea, uma musculatura ou apenas gordura. Mas eu não estou discutindo o trajeto interno. Eu não estou discutindo que o tiro entrou aqui, deu a volta aqui, saiu aqui. Não é isso que eu estou discutindo, não. Eu estou discutindo o trajeto externo. Do cano da arma até o alvo animado, que é a vítima. É esse trajeto que é chamado de tiro limpo, né? Porque não tem nenhum obstáculo na frente. Os snipers usam essa argumentação, por isso que sei. Tiro limpo. Aquele tiro que não tem vidro, não tem um plástico, não tem nada. Como foi a vítima Marcela? Agora imagine os senhores, ela virando o rosto, o atirador na porta do carro, atira daqui, pega os dois da vítima e efetua um terceiro disparo que o Rafael teria ouvido, que pode ter pego na porta, de cima para baixo. Daí então, na minha concepção, justificaria apenas uma perfuração. Agora, partimos do princípio de que Renata estivesse hipoteticamente, na verdade, que o disparo ocorreu de dentro do carro. Existe algumas técnicas para você saber qual é a distância do tiro. Zona de tatuagem, o tiro é bem encostado. O preto em volta. Zona de chamuscamento é um pouco mais distante. Mina de rúfalo, encostado. Quando esse tiro é encostado, senhores jurados, não fica um orifício, um buraco de entrada, como se eu atirasse daqui a dentro. Por que não? Vou explicar tecnicamente. Os gases que saem do cano entram por baixo da pele, estufam, e ferimento não fica arredondado, ele fica estrelado, porque rasga a carne e não perfura. É a cena forte. Se vocês não quiserem olhar, quem não quer, passa direto.
Mas veja bem, senhor Eduardo. A senhora quer olhar? Veja esse disparo. Está redondo? Está redondinho como um buraco do tiro? O senhor não pode responder, né? Não, não pode responder. Responda para a senhora. Eu pergunto, mas ninguém responde. Isso aqui. Está redondinho como um tiro que a gente observa por aí? No orifício? Não responda, só observe, responda para o senhor. O senhor quer ver? Esse tiro aqui foi na cervical. Aquele não entrou. Repare que até tipo de lesões ao lado do orifício, em cima e embaixo. No meio, tinha o orifício de entrada. E do lado, parece até 2 ferimentos. Não está redondinho. Olha. Geralmente o tiro de entrada é maior do que o tiro de saída, é maior do que o tiro de entrada. Olha o tiro de saída. Olha o tiro de entrada. Parece lesões do lado. Não sou perigo, não sou cego. No meio orifício de entrada. Ao lado parece 2 ferimentos. O que me faz crer que houve na vida de Hoffman. Esse tiro foi encostado. Esse tiro, na minha concepção, foi encostado. Mas eu não posso provar. Sabe por que, senhor Jorge, eu não posso provar? Por uma questão muito simples. Foi feita perícia na camisa? Não. Não foi. Tem um livro aqui, Balística Forense. Trata só sobre balística. Trajetória, calibre, peso, só sobre isso. E aqui eu vou ler aos senhores jurados. Resíduos de tiro em partes do corpo cobertos por vestes e em partes do corpo não cobertos por vestes. As duas vertentes. Em muitas ocorrências, os tiros produzidos por armas de fogo acabam atingindo a veste da vítima e deixando nela seus resíduos. Foi o que o perito disse aqui. Que aquele tiro possivelmente pegou na camisa. O último perito. A preservação correta desses resíduos permitirá seu exame e interpretação. O primeiro exame, que deve ser feito antes da remoção das vestes do corpo da vítima, pergunto, foi feito? Esse exame foi feito? Não. Constituirá na identificação do tipo de resíduos presentes junto ao orifício produzido pelo projétil, em sua descrição bem detalhada. É isso que nós vimos no laudo aqui? O perito deverá fotografar os resíduos e colocar junto a eles, sempre que possível, uma régua milimetrada. Tem isso? Não tem isso. Para caracterizar as suas dimensões. Em tiros produzidos com cartuchos comerciais 38,
e com carga convencional. São visíveis, na maioria dos casos, nas zonas de esfumaçamento e tatuagem, o que é mais próximo, né? De menor distância ou maior distância. Entendeu? Tudo bem? Então, pergunta. Ele falou, ó, do jeito que a vítima matava foi o ML. E aqui, senhores jurados, diz como é a maneira correta. Camila se encontrou atingida por disparo de revólver, uma forma correta de preservar o residograma. Está aqui, ó, explicando como é que tem que fazer. Aqui, senhores jurados. Quiserem ver, pode. O Estado Todo-Poderoso pega o indivíduo, acusa de um crime, não produz as provas e aí depois a defesa tem que provar que ele é inocente. A defesa não tem que provar que ele é inocente, coisa alguma. Quem tem que provar que ele é culpado é a acusação. Qual é a prova que a acusação tem que Demétrios esteve dentro da chácara? Teria Rafael dizendo, eu vi o indivíduo a 300 metros, eu vi muito rápido, o espaço era muito pequeno, eu estava assustado. Aliás, eu até notei aqui, o assistente diz, quem sofre de trauma sofre perda de lucidez. Palavra dele. Vamos. Será então que Rafael não teve essa perda de lucidez, como diz a sua acusação? A 300 metros, ver o indivíduo do lado de lá do carro, mediante adrenalina, que a adrenalina causa no ser humano algo chamado visão de túnel, isso é científico. Concordo em parte com o doutor aceita a acusação, perde parte sim da lucidez e consegue reconhecer a camisa, a camisa de Demétrios branca. Só que estamos esquecendo que Demétrios chegou e tomou banho e trocou de roupa. Ele saiu da farmácia, salvo engano, o pai me disse, com uma camiseta cinza, se não me falha a memória. Tomou banho e colocou camiseta branca. Aí diz, mas ele resistiu à prisão, quem não deve não teme. Senhores jurados, os senhores estão andando na rua, vem um PM, te pego pelo colarinho, qual o teu nome? Fulano, você vai me acompanhar até a delegacia. Quem dos senhores e senhoras? Não, tudo bem, vamos lá, concordo. Quem dos senhores e senhoras fariam isso? Vocês iriam questionar, porque o policial militar Fernandes, eu poderia até hesitar o crime de falso testemunho, eu sei que ele está mentindo aqui. Porque ele inovou aqui em plenário, dizendo que percebeu que ele estava suado e o faz para querer incriminar, para querer justificar a sua própria torpeza. É por isso. Poderia até hesitar o crime de falso testemunho ao senhor, mas não vou não. Porque a minha intenção aqui não é prejudicar ele nenhum, mas que ele está mentindo, está. E os senhores sabem isso. Muito bem. Por que o policial militar não chegou e disse, qual o seu nome? Demétrios. Demétrios, olha, você vai ter que me acompanhar porque acabamos de receber uma notícia que você matou um rapaz ali, você vai ter que me acompanhar. Se ele resistisse, saísse correndo, etc., poderia ser usado esse argumento contra ele. Mas não. Ele foi, matou e foi para a casa dele. E deixou a Renata que sabia onde ele morava vivo. Né?
Então, senhores jurados, teria outras coisas para falar. E desafio a acusação a vir à réplica para que eu faça a réplica e possa falar. Porque tem muito mais coisas para falar e o tempo me é caro. E preciso passar a palavra ao nosso colega Ricardo Ponzeno. Então, senhores jurados, pensem bem qual é a lógica, qual é a versão que tem mais respaldo. Como Demétrio saberia que Renato estava lá dentro? Renato não sabe dizer características de água, diz que são as mesmas, mas não sabe se é branca, se é preta, se é pequena, se é curta, se é grande, não sabe. Não sabe as vestes, também não sabe. Não sabe tempo, também não sabe. Não sabe espaço, também não sabe. O exame, o laudo do exame de renal corporal deu negativo. E a Renata confirmou que o chão é de terra, tem pedra e se cai, causa ferimento. Se ele ficou arrastado, ainda que por alguns segundos, deveria ter arranhões. E o laudo é negativo. Então, passarei a palavra agora ao meu nobre, digo até professor, Ricardo Ponzeno. Os senhores saberão por que, professor, quando ele começar a falar. E se a acusação voltar à réplica, terei enorme prazer em fazer a réplica e terminar de falar o que tenho a dizer. De antemão, eu já peço a absolvição do acusado de todos os crimes que lhe é imputado por deméritos da inocência. Quem matou, eu não sei. Eu sei quem não matou. E quem não matou foi demérito. Vou passar a palavra ao meu professor. Pois não, doutor Ricardo Ponzeno. Egrégia Presidência, na pessoa do eminente magistrado Dr. Clébio Teles de Souza, a quem peço vênia em premência do tempo, emitir uma forte e calorosa saudação a todos os presentes. Senhores jurados, ouvi calado porque se dissesse algo, teria que ser muito contundente. Tanto o nobre promotor quanto o ilustre assistente de acusação disseram coisas que estarrecem, que me fazem imaginar que advogados não foram, no mistério do dia a dia, a acusar mais a defesa do que o próprio réu, vaticinando como que a defesa vai dizer isso ou fazer aquilo. Se eu fosse promotor, doutor Cláudio e senhores jurados, jurada Thalita, nós ouvimos alto e bom som por uma testemunha muito forte, o Rafael, que diz ter visto alguém fugindo, que o auto de reconhecimento formulado na polícia, as folhas 18, obrigado, não condiz a verdade. E jurada Sueli, se Vossa Excelência fosse promotora de justiça, diante de uma mentira desse porte, porque eu vou ler, jurado Vinícius, diz assim: e o auto de reconhecimento em que Rafael, a testemunha que esteve aqui presente, assinou com os seguintes dizeres: reconhecendo como a pessoa que viu sair correndo perto do veículo após os fatos que culminaram na morte de Marcelo, reconhecendo sem sombra de dúvidas, como sendo ele o autor. E ele, sob o crivo do contraditório, na presença agora de um juiz, de um promotor, Henrique,
Ele disse: eu não fiz esse reconhecimento. É essa a verdade que a acusação quer sustentar? Que providência Vossa Excelência, jurada Sueli, tomaria se fosse promotora? Iria apurar junto à corregedoria, porque se nós estamos num país sério, que queremos cumprir as leis, buscar a responsabilidade de quem forjou esse auto de reconhecimento? Isso não é digno de um processo sério que nós nos pautamos pela busca da verdade real. E eu tive que ver Sua Excelência, o nobre promotor, quase se submeter a se contornar todo para explicar trajetórias que vêm de ilação e conjecturas. Porque o que é certo neste processo é que ambos os tiros entraram pelo lado direito. E, Excelências, dentro da lógica que tanto fala um grande processualista italiano, Malatesta, num livro Tratado das Provas, a lógica da prova, o que seria mais lógico? E jurado Vinícius é um homem experiente na profissão que detém. Se eu lhe desfiro um golpe ou um tiro, qual é a reação natural? Jurado Igor, é virar o rosto em relação à agressão que é sofrida. E nessa explicação que faz o colega Dr. De Paula, explica esse tiro. Agora, seria surreal, utópico, um sonho, imaginar que para esse tiro que entra pela parte posterior, conforme declarado em alto e bom som pelo perito, imagine eu, que estou olhando para o para-brisa do veículo, meu agressor atrás, vou me virar a ele para dar o peito, para dar essa trajetória? É utópico, é surreal. Agora, dentro da lógica, tudo leva a crer, porque ambos os tiros vêm do lado direito da vítima, é que traz a indução lógica de que fala a Malatesta, de que esses tiros vieram pelo lado direito, justificando essas trajetórias. E por quê? Eu não vou dar o rosto para o tiro, nem me voltar contra o meu agressor, no instinto natural de defesa, devo me voltar contra ele? Daria exatamente as trajetórias que nós temos, imaginando que a nossa presidência desse plenário fosse à frente do veículo. Repulsa ou ato de defesa para quem está com as mãos amarradas e tiro da parte anterior para a posterior. Isso ele tenta contestar, mas a inverdade de um auto de reconhecimento forjado para levar à cadeia Demétrios, ninguém contestou. Ninguém contestou. Eu não lhe apartei, não vou lhe permitir a parte que pouco tenho para dizer muito, Vossa Excelência terá uma hora de réplica. Então, meus eminentes jurados, jovem e seleto conselho de sentença, nós vamos analisar este processo diante do conjunto probatório. E eu não vou fazer das minhas palavras o pedido de absolvição. Vou invocar as lições dos sábios. Deveria Sua Excelência, ambos os acusadores, ler um livro que talvez dessem a eles um pouco de bagagem que a vida nos dá. Aqui vejo um corpo seleto, jovem de jurados, mas que nós sabemos que as grandes lições não são as dos compêndios, mas da vida, que traz a bagagem. Emílio Mira Lopes tem uma obra que diz os 4 gigantes da alma: o amor, o medo, a ira e o dever, que explica, às vezes, situações que nós não conseguimos entender. Porque nós vamos ficar numa grande lacuna diante da prova desse processo. Agora, nós não podemos, nesse momento processual, ir além. E eu não entendi, depois de toda a tentativa do promotor se contorcer, virar, fazer, por que ele não perguntou? Aliás, leu um grande livro do qual eu tenho na minha biblioteca, do Genival, um grande legista do nosso Nordeste,
um grande legista, cujo livro está embaixo da minha mesa, ele vai dizer, fazer a leitura. Mas, se houvesse desvio em algum órgão, algum osso, porque na necrópsia é aberto o corpo por inteiro, a caixa craniana, ainda que não tenha lesão, para exame, nesse caso houve, para exatamente constatar se houve desvio em algum órgão, ainda que tecido mole ou osso. E se ele perguntasse, ele dizer, nesse caso, que o médico legista que fez o exame necroscópico estava sentado aqui, ele ia dizer, nesse caso não houve desvio. Para ele tentar justificar essa trajetória. Doutor, só um minuto. Dizendo até que o tiro, o projeto teria um efeito bumerangue, que é o que tenta. Vossa Excelência terá uma hora. Então, pode Excelência, uma parte, doutor? por que não fez a pergunta e resolveu fazer a leitura apenas a Vossas Excelências? Então, eu invocando um grande processualista também, aliás, da carreira do Ministério Público, jurada Thalita Adalberto Camargo Aranha, ele tem um livro chamado Das Provas. E ele diz o seguinte: quando nós vamos examinar as provas, nós vamos chegar a 3 conclusões. Jurada Graziella, a primeira conclusão que diz o doutor Adalberto Camargo Aranha é no sentido de que, se a prova for incontroversa, de tal forma eu vou chegar à conclusão de que um fato existiu. Ele diz, então, quando há uma prova robusta no processo, nós podemos chegar à conclusão de que o fato existiu. Ele traz também a lição, jurado Vinícius, nós temos 2 Vinícius aqui neste conselho de sentença, me reporto aos 2 nesse momento. Se a prova, ela demonstrar a inexistência do fato, então eu chego à conclusão que o fato não existiu. E ele traz uma terceira hipótese, é quando a própria prova deixa dúvidas, que seria a terceira hipótese. E aí eu tenho que fazer uma rápida explanação a Vossas Excelências do princípio que permeia o Conselho de Sentença, o Tribunal do Povo, da soberania, que Sua Excelência, o assistente de acusação, veio aqui apregoar que tem que fazer justiça, e a justiça aqui, na ótica dele, seria a condenação, e pedindo a Vossa Excelência para condenar, porque faria a justiça. Vossas Excelências são soberanos. Não há um tribunal deste país, jurado Sueli, que possa modificar a decisão do Tribunal do Povo. Para Vossas Excelências dimensionarem, jurado Henrique, a dimensão e a força de justiça que Vossas Excelências têm. Faço essa breve explanação. O princípio que vigora na primeira fase do júri, aquela em que o juiz vai dizer se vai a julgamento ou não perante o plenário, que são Vossas Excelências, é indúbio pro societate. Em bom português, quer dizer, se houver dúvida na primeira fase, o que faz o juiz togado, o juiz de carreira? Ele pronuncia para que Vossas Excelências julguem. Mas na segunda fase, não sou eu quem criei esse princípio. São os mesmos princípios a que se submetem os elementos, os ilustres acusadores, que é o indúbio pro réu. Que eles, em concurso público, para passar no exame de ordem, defenderam existir. Porque se eles disserem que não existe, eles voltem aqui na réplica e digam que não existe esse princípio indúbio pro réu. A segunda fase, portanto, essa que nós estamos vivenciando, Excelências, vigora o princípio. Se houver dúvida, essa dúvida deve ser interpretada em favor do réu. Mas não sou eu, repito a Vossas Excelências, que estou dizendo. São todos os tratados de prova do processo penal que sustentam isso. Porque as escolas que nós frequentamos, juiz, promotor, advogados, é a mesma escola. E isso ensina-se em todas as escolas, para que nós não cometamos justiça. Perdão, injustiça. Então, Excelências, nesse contexto de que dizia Adalberto de Camargo Aranha que nós temos 3 resultados da prova, ou a prova vai dizer que o fato existiu, ou a prova vai dizer que o fato não existiu, ou a prova vai me permear de dúvidas. E se me permear de dúvidas, para eu não cometer um equívoco e condenar o inocente, se eu não tenho a certeza necessária para o édito condenatório, eu devo absolver. Agora, se a prova que Suas Excelências da acusação
querem trazer para o decreto, o edito condenatório, de mensagens de alguém que viu alguém semelhante a 300 metros, mas que se retratou de um reconhecimento forjado na delegacia. É esse o terreno arenoso que nós estamos pisando, excelências. Se vossas excelências tiverem uma certeza, e eu, como homem do povo, jurado que fui também, e como cidadão, como vossas excelências, que também sofro as consequências da violência que campeia, mas conheça a árvore, que você saberá os frutos. Vossas excelências têm aquilo que talvez falte nos compêndios: o olhar no semblante de um homem sério, que não veio para vossas excelências mentir, e que deu aos filhos o que de melhor poderia dar, que é a educação, o respeito. Não é concebível que um homem que nunca tocou, nunca agrediu a Renata, de repente num ato tresloucado, teria tirado a vida de uma pessoa que ele nunca viu na vida. Aliás, que segundo a Renata não tinha relacionamento nenhum com ela, porque era casado. Por que ele teria de tirar a vida? Se uma semana antes estavam juntos, se não existia nenhum relacionamento entre eles, por que motivo? Mas nós não podemos, como fizeram os ilustres acusadores, deixar a prova de lado. A prova é um todo, nós temos que examinar o todo. Doutor, a Patrícia, a viúva, ela veio em juízo e disse: está registrado num CD de que Marcelo mandava constantes mensagens, e isso a incomodava. Aliás, a própria Renata disse: se eu sou casada e meu marido vai sozinho com uma mulher na chácara, eu me sinto incomodada. Isso traz um viés para quem deve proceder com uma persecução investigativa. Por outras palavras, jurada Dalita, se Vossa Excelência fosse uma investigadora de polícia, Vossa Excelência teria que investigar esse viés também. Nós não poderíamos deixar, como disse o nome promotor, aqui a mão da Renata foi feito residográfico. Mas se Vossa Excelência fosse investigadora, e no contexto que nós temos aqui, nesse caldeirão de informações, Vossa Excelência desprezaria uma investigação nesse sentido? Por quê? Nós temos alguém que, em tese, poderia estar sendo traída. Porque se nós partimos da premissa de que não havia nenhum relacionamento, não haveria motivo para Demétrios ter ciúmes. Onde nós queremos chegar? Se fala de um jeito e se fala de outro. Nós temos que examinar o conjunto como um todo, e não fazer como fizemos e picotar a prova. Agora, o que nós não podemos esquecer, excelências, é que o ônus, isso está na lei, jurada Sueli, jurado Vinícius, jurada Thalita, jurada Graziela, Henrique, Vinícius e Igor, está na lei. Eu vou ao artigo 156, não sou eu que estou dizendo. Artigo 156 do Código de Processo Penal. A prova da alegação incumbe a quem fizer. Se é a nobre acusação que está fazendo a acusação de que Demétrios é o autor de um homicídio, ele que tem que provar, e não Demétrios tem que provar o contrário. E qual a prova segura que a acusação está entregando para que Vossas Excelências lancem um edito condenatório? O reconhecimento da polícia, forjado, que o Rafael se retratou? Ou, se Vossas Excelências lembram a última pergunta que o Dr. De Paula fez a essa testemunha Rafael, o senhor pode dizer, com absoluta certeza, que não foi ele ou que foi ele? Eles não têm condições de dizer. Não tenho condições de dizer. Agora, se nós olharmos para o Demétrios e olharmos para a plateia, quantas pessoas com um biotipo? Para a plateia não, para todos nesse plenário. Quantos não têm o biotipo dele? Quantos não têm, agora, nesse momento, a cor do cabelo, a cor dos olhos que ele tem? Ou é uma pessoa sui generis, é um ET, que faria destacar no universo da miscigenação brasileira que somos? Agora, desculpa, doutor promotor,
Já vi muita gente presa ficar branca, ficar mais escuro. Aquilo não é colônia de férias, doutor promotor. Seja realista e vossas excelências sabem. A tendência de quem fica preso é ficar amarelo por ausência de banho de sol. E que diz aqui, olha, a época era mais claro, e aqui no caso ele ficou mais escuro. Num contrassenso à lógica que o doutor promotor estudou no processo penal. Numa dedução clássica de que quer sustentar o insustentável. E que ele não vai poder atropelar esse princípio da dúvida, deve ser interpretado em favor do acusado. Porque se nós ultrapassarmos este princípio, nós poderemos ser vítimas do nosso próprio equívoco. Porque ninguém está livre, ninguém dentre nós, de se ver na acusação de homicídio. Ninguém. É o único delito que um homem de bem não pode dizer não praticarei. Porque nós poderemos sair daqui agora e ver um ente querido sendo agredido e sair em defesa desse ente querido e tirar a vida de outrem. Nós poderemos estar dirigindo o nosso veículo automotor e, de repente, com receio de ser assaltado no semáforo, ultrapassar esse semáforo e colidir com uma moto e tirar a vida de um motociclista. E nós estaríamos incidindo num crime. E aí, como diz a tese do Ministério Público, quando passou o sinal vermelho, assumiu o risco de produzir resultado, isso é dolo eventual, vá a júri. E aí, nós seremos vítimas desse equívoco do princípio da dúvida. Aliás, tem um colega, eu sou da Baixada Santista, nasci e me criei em São Paulo, mas desci a serra, por força de acompanhar minha mãe, que se separava do meu pai, e como bom filho com ela fui morar. E lá me formei, estudei e tenho a honra de lá estabelecer raízes. E acompanhei de perto um caso que vossas excelências, jurados, devem ter visto pela televisão, de um promotor de justiça que numa balada do litoral em Bertioga assassinou um jogador de basquete, porque estava com a namorada, foi instado e não se questionou naquele caso, não sei se porque não era um do povo como Demétrio, doutor, qual é o resultado do processo? O indúbio pro réu. Lá vingou o princípio indúbio pro réu. Lá vingou o princípio indúbio pro réu. É isso que eu quero dizer. 25 a 0. 25 a 0 pela legítima defesa. Só para você ficar... Eu quero dizer a vossas excelências 25 a 0 pelo órgão especial. Não pode nós do povo fazer 25 a 0, vou dizer, sabe quem julgou, excelências? Foi o órgão especial, porque tem foro privilegiado. Não foi o Tribunal do Povo. Não foi o Tribunal do Povo. Não foi, Vinícius. Pessoas simples como nós. Foram os desembargadores do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A defesa, a assistência da acusação, talvez tivesse esses dois grandes acusadores, teria conseguido trazer o caso para o Tribunal do Júri. Mas não foi julgado pelo povo. É a história do chamado foro privilegiado. Mas nós somos do povo. Nós seremos julgados pelo povo. Lá prevaleceu o princípio que hoje se invoca aqui e a acusação diz não existir. Legítima defesa, doutor. Foi diferente do princípio do pro réu. Diferente. Vamos mais, porque a tudo anotei. E se o tempo me permitir, a tudo rebaterei. Elucubração mental é o que faz Sua Excelência o nobre promotor. Conjectura pura. Ele conjectura aqui que a trajetória que se moveu, mas não se alicerça na prova do processo. Aqui. Suposto indefeso com 5 advogados. Ele não diz, eu já vi, excelências, casos com assistente de acusação. 2, o caso teve 2 assistentes de acusação. 2, é que um está em plenário, mas tiveram 2 assistentes de acusação. Nós, como diz o Dr. De Paula, somos uma equipe. E quando há um caso, a equipe vem para o plenário. Não é que ele tem 5 advogados distintos. Não, ele tem um advogado representado pelo Dr. De Paula, Ari De Paula, que traz a sua equipe, seus assessores. E nós estamos lhe assessorando. Não são 5 advogados constituídos, como quer fazer crer, numa falsa premissa de oratória, né? Contratou 5 advogados. Ninguém
dos 4 foi contratado apenas o doutor Ari de Paula, e ele é que nos trouxe. Nós estamos assessorando ao doutor Ari. E essa é a realidade, e não o que tenta colocar num colóquio de palavras de que tem 5 advogados. Agora, lá do Vinícius, eu nunca vi numa ação penal 2 assistentes de acusação. Essa tem. Apenas um veio para a plenária. E aí, disso, excelência, o tumulto de provas. Que a prova traz um tumulto, e nesse tumulto a defesa quer dela se beneficiar. Eu tenho que dizer a vossas excelências que, dentre os poderes estatuídos na Constituição, o Ministério Público tem por dever legal, constitucional, fiscalizar a Polícia Judiciária. Se tem alguém que tem que fiscalizar a atividade da polícia, é o Ministério Público. Portanto, se a prova que foi produzida pela polícia não está a contento, ou falha, ou confusa, como diz Sua Excelência, ele teria que adotar as providências de lei, que é, com o fiscal da lei, cobrar da autoridade uma perícia de acordo com o processo sério e legal. Agora, nós ficamos aqui a ouvir como se ouvidos moucos fossem, porque Vossas Excelências são leigos, e ele falando isso vai pensar que nós vamos ouvir e vamos ficar quietos. Se é uma prova que está confusa, é porque o Ministério Público não fiscalizou a execução dessa prova, porque tem o dever legal, porque subsidiado pelo Estado, cujo Estado nós subsidiamos com os impostos que recolhemos as duras penas, para que tenhamos o promotor de justiça. E como disse Sua Excelência, não tem a intenção de apenas acusar, de apenas pedir a condenação, mas de promover a justiça. Mas por que também não promove justiça com essas falhas gritantes que ele diz existir no processo? Por que será que só para os casos que têm repercussão na mídia que se leva o luminol, que se faz verificação das pegadas, que se examina o tecido da pegada do sujeito no sapato, se ele esteve naquele terreno ou não? Sabe por quê, Jorge Grazero? Porque nós fazemos parte dessa grande massa do povo. Nós não temos a felicidade de termos o patrocínio, como nós vemos nessa Operação Lava Jato, dos mais variados tipos de recursos de impugnação. Porque Demétrios, ele se vale da defesa do povo, daquele que está aqui para tentar trazer a Vossas Excelências a realidade do processo, e não o jurado Henrique, e não falácias e tentar fazer aqui um contorcionismo para explicar a trajetória. A trajetória é controversa, essa é a posição. Imaginando que a frente do carro está na presidência, essa é a posição que está a vítima. Vamos tentar se mover das mais diferentes, imaginariamente, para dar a trajetória que o ilustre membro da acusação quer fazer. Devia ele contestar os laudos, porque o Ministério Público é um indivisível, Excelências, é outro princípio que eu tenho que dizer. Não é porque for o colega dele que ele chegou há 3 meses, não. O que o colega dele tem de dever e obrigação em respeito ao poder fiscalizador, tem Sua Excelência também hoje. Então, nós não podemos dizer, mas não. Não, o dever é o mesmo. E nós, como cidadãos de bem, de condutas ilibadas, o que nós queremos é um processo sério para julgar com seriedade. O que temos aqui, desculpe, Excelências, não pode ser classificado como uma prova sadia a justificar o embasamento de um decreto condenatório. E aí, esbarramos, não temos como ultrapassar este princípio, que é o princípio que a todos atinge, sem exceção, da dúvida em favor do acusado. E com um passe de mágica, isso eu não posso deixar de dizer a Vossas Excelências, com um passe de mágica, como que quase um pedido, ao apagar das luzes da ribalta, o eminente policial militar Fernandes diz que nunca tinha dito antes, de que o encontrou nervoso e suado, a justificar que a abordagem estava se
dano diante de um suspeito que tivesse feito alguma coisa errada. Mais uma vez eu invoco a esse seleto e inteligente corpo de jurado. Se nós matássemos alguém, nós não seríamos estúpidos, até porque há uma testemunha presencial que nos viu, de ir para casa. Será que nós seríamos estúpidos de ir para casa porque é uma pessoa que me conhece, sabe onde eu moro? Era o último lugar que iria se esconder, a menos que nós estivéssemos diante de uma aberração intelectual. Escapa à lógica, jurados. Alguém que acaba de cometer um homicídio, que tem uma testemunha presencial, que a tudo assistiu, e que sabe onde eu moro, sabe meu nome, ela vai me denunciar. Será que eu fugiria para a minha própria casa? Não há algo de estranho nesse contexto? O que faria? Ora, se ele já não está mais dentro do cenário, se sabe que tem uma testemunha presencial, vai embora. Como na maioria dos casos acontecem. É, mais uma vez, a lógica de Malatesta a demonstrar a coerência ou incoerência da prova. Eu não estou a afirmar a vossas excelências que a prova está para a existência do fato ou inexistência. Está a justificar uma dúvida intransponível. Nós não estaremos sendo justos com a nossa própria consciência se nós afirmarmos que esse tipo de prova serve para dizer que existiu um fato ou inexistiu, mas serve para trazer uma dúvida intransponível. Seria esse jurada Graziella o local de fuga de alguém que acaba de praticar um homicídio, que sabe que tem uma testemunha presencial que a tudo assistiu? Lá se esconder? Vou ter que dizer, o nobre promotor, inteligentíssimo. Aliás, um dos mais inteligentes que eu já tive a oportunidade de enfrentar. Ele vem dizer aqui, e Sua Excelência sabe o que eu vou dizer agora, e Vossa Excelência, do lado disso, pela profissão que tem, deve ter conhecimento disso também, do que eu vou dizer. Hoje, se eu deletar todas as mensagens existentes nesse aparelho, ou se Vossas Excelências o fizerem com o aparelho celular, existe um software americano que a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e a Polícia Federal utilizam, recuperam todos os dados, todas as mensagens apagadas. Se nós quiséssemos uma prova séria, para ele vir aqui com autoridade, mas com autoridade de promotor de justiça, pedindo a condenação, ele deveria ter submetido uma perícia séria desse porte no celular que foi entregue. Porque o fato de deletar, Vinícius, não impede a esse software, que a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo tem, a Polícia Federal também tem, de recuperar os dados deletados. É mais ou menos o que acontece nos HDs, quando dá aquele problema, eles recuperam. Existe software para isso. E Sua Excelência sabe. Aí o que eles fazem? Vamos deixar com essa perícia meia boca, Quem pediu a perícia, que só revela algumas mensagens, porque se dúvida eu tenho em relação às outras mensagens, as que foram deletadas, se eu quero sustentar que aquela mensagem efetivamente partiu, pediria uma perícia a mais. Sua Excelência está pensando que a defesa vai produzir prova para ele, eu acho. Ele deve estar na utopia de que nós temos a obrigação. De quem é o ônus de provar? Não é do Ministério Público que faz a acusação? Não é o que eu li na lei? É ele que tem que produzir essa prova, não é a defesa. E ele sabe que existe esse software. Por que não requereu? Se não ele, o colega, dentro do princípio da unidade e indivisibilidade do Ministério Público, como fiscal da lei e como aqueles que apregou, que vem para pedir justiça, não trazem provas concretas para que Vossas Excelências não fiquem com o peso na consciência, jurado Vinícius, de que de repente cometeu uma injustiça, dadas as dúvidas, jurada Thalita, que existem nesse processo. Doutor, me permite uma parte? Desvio, livro de Anival, falei. Aí Sua Excelência vem querer trazer o crime de perjúrio dos Estados Unidos invocando para o direito penal. Sua Excelência, o nobre promotor, não deveria ser promotor, deveria ser legislador. Vai para Brasília e apresenta um projeto de lei para que o perjúrio seja crime. Mas não vem ficar pregoando,
fazendo a imitação do que fazem os outros países, como fez o Supremo nessa semana que passou, num verdadeiro atropelo de tudo aquilo que eu aprendi e que, com muita saudade dos bancos acadêmicos, que continuo estudando como aprendiz, fez. As duras penas, depois de nós ultrapassarmos um período de repressão, enfrentarmos a ditadura, diga-se de passagem, ditadura que os advogados de pé, de peito aberto enfrentou, enquanto os promotores ficavam escondidos dentro dos gabinetes, nós conquistamos uma Constituição cidadã que assegura a presunção de inocência. E o Supremo diz que a presunção de inocência nesse país vai até o 2º grau de jurisdição agora. Se Sua Excelência entende que tem que ter perjúrio, vá ao Congresso, apresente um projeto de lei, mas não vem falar coisa insubsistente e tragam provas para os jurados da comarca de Mauá, os honrados e libados jurados, decidirem convictos, e não com uma prova insubsistente da que se apresenta nesse processo. Honradez da verdade, são palavras do promotor. Aonde está a honradez de um laudo subscrito por uma autoridade policial, apresentada a um promotor de justiça, que oferece uma denúncia e vê, neste plenário, sob o crivo do contraditório, a testemunha dizer: eu não fiz esse reconhecimento, eu não tinha condições. Que honradez da verdade é essa? Só para o acusado? Para aqueles que ajudam a acusação não existe verdade? É nesses pequenos meandros que Vossas Excelências vão acatar o pedido condenatório? E aí fala ainda Sua Excelência das lesões em relação ao antebraço. Não vem querer justificar que foi a maneira de contenção. O que é incontroverso, e mais uma vez, jurado Vinícius, jurado Thalita, jurado Sueli, eu invoco, é a lógica. Se alguém está, imaginem-se, eu acredito que todos aqui já andaram no carro, já tomou um tranco segurando um carro. Imagine esse tranco em alta velocidade. O que aconteceria? Laudo de exame de corpo de delito do Demétrios. Porque o mínimo que se esperaria é quando você arranca e alguém passa, e ela fez essa contagem mental. Depois de algum tempo, 2 a 3 segundos, com um carro arrancando em alta velocidade, resultado desse laudo de exame de corpo de delito. E aí, nós encontramos as folhas 129, o resultado. Discussão e conclusão. Não há no momento deste exame lesões corporais recentes de interesse médico-legal. Vale dizer, não tinha nenhuma lesão, nem aquelas que o soldado Fernandes diz ter ocorrido, que ele reputa ser da necessidade de contenção pelos braços. Sendo que o pai e eu não tenho motivo para desacreditar esse homem honrado que honrou a Polícia Militar do Estado de São Paulo, que hoje é um engenheiro, que na verdade faz da sua vida ilibada e conduta que muito honra o homem brasileiro trabalhador, que muito me orgulha de ver. Ele não teria motivos para vir aqui mentir. Tenho absoluta certeza. Porque quando ele diz isso, ele diz com a verdade, mas a verdade do verdadeiro homem. Porque se o filho tivesse confessado, ele não ia abandonar na condição de pai, mas não se submeteria jamais, porque é homem de fibra, de honra, dos poucos que ainda restam neste país, trabalhador honesto, que não está nessa farra que nós vemos do colarinho branco. Continuo agora, que me falta tempo, para falar do iminente, combativo assistente de acusação. Ele diz: Sua Excelência, doutor, só para pontuar, e a acusação, o senhor tem mais 1 minuto do seu tempo regulamentar, mas os 3 minutos da parte. Incluindo esses 3 minutos, eu tenho 1 minuto. Você tem 4 minutos ao total. O que Sua Excelência, o assistente de acusação, vem trazer a Vossas Excelências é que justiça nesse caso é condenar. Eu tenho a mais absoluta certeza que nós vamos ver o doutor Leonardo no plenário do júri, mas não tomando assento como assistente de acusação, tomando assento como advogado de defesa, que o é. E eu costumo dizer, o maior perigo do advogado de defesa é ir para a assistência da acusação, porque ele pede a medida correta de justiça.
ele acaba extrapolando. Como extrapolou Sua Excelência? Ao vir aqui dizer que a justiça, nesse caso, é a condenação. Esqueceram que nós estamos diante de um tribunal soberano. E que quase que impõe a Vossas Excelências isso. Eu tenho a humildade de me dirigir a Vossas Excelências apresentando o que de provas existe confusas, sem que quem tivesse a obrigação de fazê-las de forma bem feita, de fiscalizar a produção dessas provas, que não o fez, sustentar que é o suficiente para a acusação. Teria que ter a serenidade de dirigir a Vossas Excelências e pedir como se pede ao Judiciário. E Vossas Excelências, na consciência reta, de conduta ilibada, de pessoas que vivem a vida e sabem da realidade nossa do dia a dia. Porque imaginem Vossas Excelências, se ele, inocente, for e alcançar um decreto absolutório, ninguém devolverá para ele esses 2 anos da vida dentro de um presídio. Eu não desejo ao meu pior inimigo um dia sequer. Um dia sequer. E Sua Excelência vem com uma tranquilidade, com a serenidade de um anjo, dizer que vai ser condenado e depois ele volta para a sociedade. A deturpação e a deformação que o sistema prisional faz com o ser humano é algo inigualável. Que César Beccaria, há mais de 500 anos, já falava. Se esse homem for inocente, ele já pagou um preço que talvez aqueles que acreditem em uma segunda vida, ele esteja pagando nessa. E repito, a Vossas Excelências, encerrando minha oração, tentou, em momento de arguição de interrogatório, o nobre assistente, querer trazer uma ilação de um processo criminal que ele respondeu, honrou, mas não disse também da coincidência de que Renata teve um outro namorado assassinado a tiros. Falou sim. E tudo isso, nós vamos colocar nos 2 pratos da balança, que é a forma mais simbólica de justiça, e sopesar. Mas não podemos esquecer, Gilmar Henrique, que se houver uma pequena dúvida, a menor que seja, a nossa decisão tem que ser pela absolvição, para evitarmos cometer uma injustiça. E se esse princípio da dúvida não existir, eles terão 1 hora para Vossas Excelências. E depois que a defesa vier à tréplica também, Vossas Excelências estiverem na dúvida, Vossas Excelências poderão perguntar ao juiz, que ele vai indagar se existe alguma dúvida ainda. Vossas Excelências poderão perguntar, existe esse princípio? Ele é respeitado no processo penal brasileiro? Vocês podem perguntar ao magistrado, ao presidente, porque o livro que eu estudei é o mesmo livro que todos que estão nesse plenário como operadores de direito estudou. Só que não foi dito a vocês, também não foi dito a Vossas Excelências, que nesta segunda fase o princípio que vigora é em dúvida pro réu. Se a prova que nós temos, confusa, como disse Sua Excelência, que como órgão fiscalizador ele não perquiriu pela correta produção, nós não temos e como narrador ele voltou para casa. Senão esse. Deposito por hora, Excelência, agradecendo a atenção desprendida, e me perdoem o desabafo e talvez o modo enfático, mas esse é o único momento que eu tenho por falar pelo nosso constituinte. E o fato de dirigir a Vossas Excelências me faz sentir distinguido, porque nós não temos poder algum, advogado. Ele só tem o direito de falar. O poder está com Vossas Excelências. Vossas Excelências que têm o poder. E só por poder de dirigir a Vossas Excelências, fazendo da palavra de Demétrios a voz dele, a Vossas Excelências, faz com que ele sinta distinguido, porque o maior juiz que nós temos é o povo.
e Vossas Excelências saberão, com sabedoria, com muita serenidade, dar o verdadeiro veredito ao caso. Obrigado por enquanto, Excelências.